Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. O livro da Sabedoria, no seu capítulo 12, fala como Deus é misericordioso, como Ele não tratou com rigor as nações da terra de Canaã que praticavam coisas abomináveis. Ele foi paciente, Ele não castigou de uma vez para dar tempo à conversão, porque Deus está acima de tudo, tem a força e tem a ocasião de exercê-la quando quiser. Mas Ele domina a sua força e julga com clemência, pois quando Ele quer, está ao alcance dele fazer uso do seu poder. Assim procedendo, diz o autor do livro da Sabedoria, tu ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, que o justo deve ser amigo dos homens, e deste a teus filhos a confortadora esperança de que após o pecado tu concedes o perdão. Deus, que pode tudo, não tem pressa em usar do castigo. Ele prefere usar da misericórdia, do comedimento, da paciência. Ele espera. Ele veio salvar e Ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo dele é que o ímpio se converta e viva. O Salmo 85 é um cântico à misericórdia de Deus. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Vós sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. A segunda leitura, tirada do capítulo 8 da Carta aos Romanos, é uma continuação do que nós lemos no domingo passado. No domingo passado falava-se que a criação geme esperando a hora de se revelarem os filhos de Deus, que nós também gememos esperando a adoção do nosso corpo, porque o nosso corpo é doente, é cansado, é mortal. Esperamos que o nosso corpo participe da glória dos filhos de Deus. E por fim, quem mais que geme? O Espírito. O Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Nós precisamos orar. Mas como? Não sabemos o que pedir, nem como pedir. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. A criação geme, nós gememos e o Espírito geme. O gemido é uma maneira de falar coisas que as palavras não conseguem exprimir. A palavra fala, mas o gemido começa onde a palavra para. O gemido é uma coisa como um suspiro. Ele exprime algo que as palavras não conseguem mais exprimir. E esta é a ação do Espírito Santo em nós. Aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. O Espírito Santo, portanto, ele faz com que nós encontremos o modo especial de orar, para que a nossa oração seja agradável ao Pai. Esse Espírito que dá vida, esse Espírito que nos torna filhos, também é o Espírito que nos faz interceder e orar retamente. O Evangelho hoje é um trecho do sermão de São Mateus, em que fala das parábolas. No domingo passado foi a parábola do semeador. Neste domingo, a parábola do joio e do trigo, entremeada da parábola da mostarda e do fermento. Estas parábolas querem dizer, de um modo geral, que o reino dos céus cresce, mas de maneira oculta, quase invisível, como o fermento colocado na massa. Você não vê a massa crescer, mas ela está crescendo. O fermento está agindo, ele é tão pequeno em relação à massa, mas ele faz um efeito muito grande. Ai da massa se não houvesse fermento para fazê-la crescer. Assim é a igreja vai se espalhando, o reino de Deus vai se dilatando, embora pareça que ele está parado, embora pareça que está demorando, mas Deus age. A mostarda, o grão de mostarda que cai na terra é pequenininho, mas ele tem uma vida latente.
O grão de mostarda por si só, sem que seja acrescentado nada mais do que um lugar e as condições necessárias, a água, o sol, ele germina e se torna uma grande hortaliça, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho nos seus ramos. A igreja nasceu lá na Palestina, de uma comunidade de rudes pescadores, e depois ela se espalhou pelo mundo inteiro, porque havia dentro dela a força divina para fazer isso. Se fosse pela força daqueles pobres pescadores, nunca a Igreja Católica se teria espalhado por todos os confins do mundo. Mas esta igreja que é santa, esta igreja que é do Deus Santo, que enviou o seu Filho Santo ao mundo para a nossa salvação, esta igreja tem dentro de si pecadores. Além de dentro dela haver a boa semente, o trigo, há também o joio semeado pelo maligno. E agora, o que devemos fazer quando encontramos dentro da igreja pessoas más? Uma ideia é a ideia dos servos do dono do campo, é arrancá-las. Mas o dono do campo é paciente. Não arranqueis, porque pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo, para evitar que um juízo feito antecipado acabe por retirar qualquer chance de salvação. Deixai que ambos cresçam, o joio e o trigo. Depois, quando chegar a colheita, aí sim, eu direi aos ceifeiros: o joio recolhei-o e atai-o em feixes para queimar. O trigo recolhei-o em meu celeiro. O celeiro é o céu. A fornalha onde o joio será queimado é o inferno. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Uma coisa interessante aqui, não sei se vocês perceberam, é na enumeração daqueles que serão lançados na fornalha de fogo. Quem serão eles? Poderíamos dizer, os ímpios. Os ímpios serão jogados na fornalha ardente, é verdade. Mas Jesus faz questão de, entre os ímpios, ressaltar um grupo especial de ímpios, que parece terá um lugar especial no inferno. Quem são eles? Vou ler aqui. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Os que fazem os outros pecar é a tradução de escandalosos. Os que são causa de queda para os outros, os que levam os outros ao pecado. E o lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol. Portanto, entre aqueles que serão condenados, há alguns que, parece, terão uma pena especial. Aqueles que, além de pecar, levaram outros a pecar. O escândalo já foi denunciado por Jesus em outra passagem. É inevitável que haja escândalos, mas ai dos escandalosos. Ai daquele pelo qual o escândalo vem. Melhor seria, para quem faz isso, que ele fosse amarrado a uma pedra de moinho e lançado ao mar. Por quê? Porque este castigo, ser lançado ao mar com uma pesada pedra ao pescoço, é suave em comparação com o castigo que espera os escandalosos. Eu fico pensando, se o escândalo é uma coisa tão grave assim, como deve ser o nosso cuidado de não escandalizar? Não basta ser, é preciso parecer. E também não basta não ser, é preciso não parecer. Eu não só não devo ficar com raiva, mas não devo parecer que estou com raiva. Eu não só devo tratar bem as pessoas, mas devo parecer que estou tratando bem. Tanta gente se afastou da igreja porque encontrou dentro dela pessoas, a começar pelos padres, que deram ocasião de escândalo. Quando se fala, por exemplo, das roupas escandalosas, qual o problema de usá-las? É porque, embora quem as use-as sem má intenção, usa consciente de que está levando ou que pode levar outras pessoas ao pecado. Aquele corpo dela, que é templo do Espírito Santo, por falta de uma cobertura adequada, se torna ocasião de queda.
E quem usa essa roupa sabendo daquilo que está fazendo, não poderá dizer: a culpa é dos outros que me olham com má intenção. A culpa é deles, mas também é minha, porque eu não me cobri devidamente. E se levei os outros à queda, eu não só pequei, eu fiz pecar. E cairá sobre mim a maldição. E espera-me, no dia do juízo, uma pena especial. Imagine qual é a responsabilidade de pais que não apenas não afastam os filhos do pecado, mas junto com eles assistem a uma novela de televisão. Imagine uma professora primária que, para não ficar mal com a Secretaria de Saúde, ensina às criancinhas as coisas mais nojentas a pretexto de prevenção da AIDS, corrompendo a inocência delas. Imagine as pessoas que ganham o seu próprio sustento vendendo imoralidades e pornografia. Coitadas dessas pessoas. A liturgia de hoje nos ensina a sermos pacientes, porque Deus é paciente conosco. É verdade que toda a parábola é imperfeita. O joio nunca vai se tornar trigo. O joio continua sendo sempre joio e o trigo continua sendo sempre trigo. Mas na nossa igreja há possibilidade de conversão. É possível que, se nós tivermos paciência, os que hoje são maus se tornem bons e sejam salvos. E não seriam se eu os arrancasse agora. Por isso Deus tem paciência. Ele espera. E Ele nos manda sermos pacientes com os outros, que usemos de misericórdia, porque quem usa de misericórdia também será julgado com misericórdia. Saber suportar com paciência as fraquezas do próximo é uma das obras de misericórdia, o que não significa, nem pode significar, aprovar o pecado do próximo. Uma coisa é você ter paciência porque o próximo está demorando a se converter, porque ele não aprende com a rapidez com que você desejaria as coisas de Deus. Isso é necessário, é um mandamento, ser paciente e misericordioso. Ou a outra coisa bem diferente é você aceitar o pecado que o próximo comete aprovando-o. Isso não, isso jamais. O sacerdote tem que perdoar o pecador tantas vezes quantas ele aparecer no confessionário verdadeiramente arrependido. E nunca vai poder dizer: dessa vez eu não absolvo porque você já pecou demais. Não. Mas o sacerdote nunca vai poder dizer ao pecador: não se preocupe, o seu pecado não é pecado. Você pode continuar pecando que Deus aprova a sua conduta. Errado, jamais. Embora nós tenhamos que ter toda a misericórdia com todos os pecadores, até os maiores deles, nós não podemos fazer com que o pecado deles seja motivo de orgulho, de exaltação, como ocorre, infelizmente, nessas paradas de orgulho homossexual. Tais pessoas não apenas pecam, elas querem continuar a pecar e querem que os outros reconheçam o seu pecado como um direito e como algo de que se orgulhar. Isso é absurdo. E se eu, na minha cidade, consinto que essas coisas aconteçam, eu vou ter que responder diante de Deus, porque eu estou consentindo em um escândalo. Evitar um escândalo deve ser um cuidado constante, porque nós somos observados. Temos que ser. Nós não somos uma ilha, nós somos uma cidade colocada sobre a montanha. Todos olham para nós, todos vão ver se nós, quando estávamos diante do Santíssimo Sacramento, estávamos com reverência. Uma simples genuflexão bem feita pode converter um ímpio que nos observou. Assim como um desrespeito pelas coisas sagradas pode fazer com que uma pessoa que estava se aproximando se afaste. É o cuidado que nós temos que ter uns com os outros. E não podemos dizer como Caim disse: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Caim tinha acabado de matar seu irmão Abel. E Deus perguntou a Caim: onde está teu irmão? Porque diz São João Paulo II: todo homem é guarda de seu irmão. Todos nós somos guardas uns dos outros. E se queremos ir para o céu, devemos ir carregando multidões. Não alimentemos o desejo de nos salvarmos egoisticamente, porque nós somos uma família. Essa família é a igreja. E todos nós, em família, que devemos nos salvar. Portanto, sejamos pacientes conosco mesmo, porque quem não é paciente com as suas próprias fraquezas se entrega ao desespero. Sejamos pacientes com o próximo,
mas não abusemos da misericórdia de Deus. Não pensemos que por Deus ser misericordioso, Ele é obrigado a suportar os nossos pecados indefinidamente. Não é. Ao mesmo tempo que devemos confiar na misericórdia dEle, devemos detestar o nosso pecado tanto quanto Ele detesta. E devemos implorar que Ele nos dê a graça de uma verdadeira conversão, de um arrependimento perfeito, para quando chegar o dia do juízo, nós sermos recolhidos no celeiro, nós brilhemos como o sol e não sejamos jogados na fornalha ardente. Que Maria Santíssima, Mãe da Misericórdia, Mãe da Igreja, onde seu Filho permita que haja joio espalhado no trigo, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.